Boa noite, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre como garantir o sigilo e a confidencialidade que você promete para o cliente. Tá ligado nisso? Você está se resguardando de todas as formas possíveis? Então, hoje eu vou trazer aqui o Evaldo, que é DPO, para a gente falar. E a ideia é que ele traga dicas, assim, realmente práticas. Vocês saiam dessa live já sabendo o que falar, o que fazer, né, para poder se proteger um pouco mais em relação à proteção de dados, de privacidade. Boa noite, Luiz, pro ar de arbitragem, boa noite. Oi, Candice. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre como garantir o sigilo e a confidencialidade. Vou já escrever aqui. Aquela confidencialidade que a gente promete para o cliente, ainda mais quem trabalha com consenso, mediação. Vou escrever aqui o nome da nossa live. Esperar o nosso convidado entrar. Como garantir o sigilo. Sigilo e a confidencialidade que a gente promete para o cliente. Isso aqui está escrito certo? Confidencialidade que prometemos para o cliente. Sejam muito bem-vindos. Estou só esperando o nosso convidado que já vai chegar. Ele é advogado, especialista em LGPD, DPO. Ele é, inclusive, o DPO da Suprema. E aí eu trouxe ele justamente para a gente poder dar aqui para vocês dicas que ele me deu com coisas simples, que eu já comecei a fazer todo a estrutura do sistema de sigilo e segurança da informação. Boa noite, Luiz. E aí eu comecei já fazendo isso, e aí quando eu comecei a me dar conta de que tinham uns passos iniciais simples, ô Evaldo, já entrou aqui, vou já te chamar. E aí com esses passos, bom, isso aqui a gente pode compartilhar, porque acho que faz sentido para todo mundo. Vou te chamar aqui, Evaldo, peraí. Pronto, acho que já me deu convite aí, vê se recebeu. Convidar. Oi. Fica mais distante. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, Jaque? Acho que sim. Não sei se tá dando um chiadinho. Fala um pouco mais. Oi, Jaque. Boa noite. Tudo bem? Acho que dá para entender. Dá para entender, sim. Acho que o Luiz tá aí. Vou botar o fone de ouvido aqui. Eu acho que é bom. Eu acho que faria bem se eu colocasse. A melhorar. Porque senão dá tipo um eco no fundo. Uhum. Já coloquei o nosso tema aqui na nossa... aqui fixado. E agora, melhorou? Para poder saber. Melhorou agora? Melhorou. Ficou melhor. Ótimo. Boa noite a todos. Tudo bem, Jaque? Tudo jóia, Evaldo. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Eu quero saber, primeira coisa, eu quero ler teu currículo, explicar e eu vou te fazer uma pergunta. Bom, o Evaldo é advogado com MBA em proteção de dados e privacidade em Data Protection Officer. Não, aliás, com proteção de dados e privacidade. Seu advogado em proteção de dados e privacidade é DPO, que é o Data Protection Officer, pela XIM da Holanda. Tem certificação também do LGPD, GDPR da Europa, certo? Gestor em privacidade pela TI Exames, membro do Comitê Jurídico da ANPPD, membro do IAPP e da Comissão de LGPD da OAB Santa Catarina. Tudo certinho? É isso mesmo? Isso mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta, porque acho que sempre é bom esclarecer, antes da gente começar. O que é um DPO? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. O DPO, ele é o... Tá com chiado, não tá? Não parece que tá com chiado? Então, tá me ouvindo bem? Agora tu ficou no mudo já, que não tô te ouvindo. É que eu coloquei no mudo para não atrapalhar, mas acho que vocês estão escutando tá bem. direitinho. Se alguém ouvir Eu tô te chiado, ouvindo bem. complementa ali, mas assim, eu coloquei no mudo só para não atrapalhar, para não você poder falar sem problema. Tá bem, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, o DPO é o Data Protection Officer, né? Que é uma nomenclatura trazida da União Europeia, do Regulamento Europeu. Aportuguesando para o Brasil, é o nosso encarregado de proteção de dados, né? Que é o profissional responsável
pela disseminação da cultura da privacidade dentro das organizações. É ele que é o elo entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre o controlador dos dados, que é a empresa, e também com o titular dos dados, né? Então, ele faz essa ligação com esse pessoal para que, junto com o Comitê de Privacidade, que são aqueles os responsáveis pelo tratamento de dados dentro da empresa, ele possa trabalhar na mudança da cultura da privacidade dentro das organizações. As atribuições da autoridade, as atribuições do encarregado de proteção de dados ainda vão precisar de mais elementos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse encarregado aqui no Brasil, ele é diferente do DPO na União Europeia, quanto às suas atribuições. Lá na União Europeia tem atribuições bem maiores do que nós aqui no Brasil. Então ainda pende de uma regulamentação da autoridade para que traga mais atribuições para o encarregado de proteção de dados. Mas ele é um ativo estratégico da empresa também, né, para que minimamente a empresa possa estar adequada à LGPD. É necessário que se tenha um encarregado de proteção de dados para que ele receba também as demandas dos titulares dos dados quanto aos dados pessoais, quanto a confirmação dos dados, confirmação do tratamento, o que a empresa está fazendo com os dados pessoais dos seus clientes. Então, o encarregado de proteção de dados, na verdade, é essa pessoa responsável para fazer frente a essas demandas que vão surgir de agora em diante com o advento da LGPD. Está no mudo, Jaque. A pessoa combina de deixar no mudo e esquece de estar falando. Minha cara, é isso. Bom, não, eu queria te perguntar, eu ia ressaltar só porque o DPO, ele tanto pode ser um funcionário interno como um serviço terceirizado, né? Que é muito como você faz. Isso. E aí eu queria, Evaldo, que você pudesse nos dar aqui orientações bem práticas, porque muita gente que segue, que está vendo essa live agora, que vai ver depois, são profissionais autônomos, são advogados, mediadores, ou então assim, são empresas pequenas. O que eles podem começar a fazer nos passos iniciais para se proteger? Porque, na verdade, o que acontece? A gente trabalha muito com o consenso e com a mediação. O grande diferencial de um mediador e de um advogado consensual é justamente poder, diferente do judiciário, garantir o sigilo da informação. Né? E eu vendo isso como um diferencial do meu trabalho. Então, assim, um empresário, em vez de ir para o judiciário e fica lá, qualquer um pode pesquisar o nome da empresa, o nome do profissional. Na mediação, você resolve qualquer conflito sem expor a empresa, sem manchar a reputação. Então, a gente vende a ideia, né? A gente trabalha com sigilo, com a confidencialidade. É um grande diferencial do nosso trabalho. E eu sei que tem muito profissional autônomo que está aqui ouvindo a gente. E aí, o que eu queria da tua ideia, a tua ajuda é quais são esses passos iniciais que eu, profissional autônoma, que estou escutando a gente aqui agora, posso começar a fazer a partir de amanhã para já não estar tão exposta. Porque, gente, eu fico imaginando assim, ó. Eu, antes do Evaldo, também não sabia nada, né? Antes da gente começar a trabalhar. Trocava petição, informação, os documentos todos por WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, fazia um monte de coisa errada que ele foi me dizendo, não. Ele analisou a minha rotina de como é que funcionava a empresa, né? A Suprema e o escritório, enfim. E aí você foi me dando dicas que eu acho que a maioria das pessoas aqui não tem noção. Então, dicas não, né? Não gosto de dicas. Orientação. Você deu orientação. Enfim. Então, divide isso com o pessoal um pouco. Eu sei que isso não é o suficiente, né? A gente precisa ir um pouco mais além. Mas o que a gente pode começar a fazer hoje? Bom, falando um pouco de segurança da informação, ela é indissociável da proteção de dados e da privacidade, tá? Até para poder tutelar os direitos dos titulares. Então, com base nisso, a segurança da informação, o que diz ali a ISO 27002? A ISO 27002 é a que fala das boas práticas quanto à segurança da informação, que ela visa garantir a continuidade, a segurança da informação, né? Visa garantir a continuidade dos negócios, a maximização dos objetivos e dos lucros sobre os investimentos da empresa
e a minimização dos riscos, né, que a empresa pode correr através de algumas vulnerabilidades. Então, diante desse cenário, muitas empresas agora, na sociedade que a gente vive, que é totalmente digital, e que o fluxo de dados ele é rotineiro, a todo momento nós estamos gerando dados e as empresas trabalham com dados a todo momento, todos os dias. A segurança da informação, com o advento da LGPD, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, vai aumentar cada vez mais a demanda por profissionais na área de segurança da informação e tecnologia da informação. Então, a proteção de dados ela não trabalha sozinha, ela trabalha junto com a segurança da informação. E muitas empresas agora, com esses ataques hackers que vêm acontecendo a todo momento, e com essas pessoas que falsificam boletos ou que enviam links de forma a enganar as pessoas, o alerta cada vez mais aumentou em relação à segurança da informação. E diante disso, o que as empresas elas devem fazer minimamente hoje para poder proteger os dados pessoais dos seus clientes, né, a fim de dar continuidade aos negócios, de minimizar os riscos e aumentar os seus lucros? Primeiro é fazer um programa de gerenciamento. Eu tenho que só te interromper um pouquinho, porque o professor Juan Carlos Vezula entrou. Eu sou mega fã, então, assim, professor, uma honra o senhor estar aqui assistindo a gente. Desculpa, Evaldo, segue. Perfeito, perfeito. Sem problema nenhum. Então, a primeira questão é criar um programa de governança em segurança da informação. Nesse programa de governança e segurança da informação, vão vir as medidas técnicas e as medidas administrativas que nós temos que adotar dentro da empresa para poder entender qual é o cenário que a empresa se encontra nessa questão da segurança da informação, quais são as vulnerabilidades que nós temos no nosso dia a dia, para a gente poder detectar, controlar e remediar essas vulnerabilidades que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente nem percebe, né? Então, primeiro ponto, conscientização e sensibilização dos colaboradores da empresa, porque, na verdade, são eles que vão tratar os dados pessoais. Eles que serão o operacional e vão tratar os dados pessoais, e eles precisam passar por essa conscientização. Mas, Evaldo, e assim, nesse cenário que eu te falo, que nem assim, profissionais autônomos que nem a gente, que não tem muita gente. Na verdade, às vezes é a pessoa que faz ela mesma, né? A gente fala empresa. Tem ela sozinha. Leia-se também escritório de advocacia, profissional autônomo, todo mundo é encarregado, né? Todo mundo é, como é que se chama? Coletor de dados. Todo mundo é controlador dos dados. Todo mundo é controlador dos dados. O que eu faço? Eu já entendi, por exemplo, que eu tenho que te contratar, eu preciso ou contratar um DPO. Isso é uma coisa pacífica, porque assim, a gente não quer fazer o engromation, né? Sim, porque a gente sabe que tem muita gente que tem feito. Dá uma olhada na lei, organiza o site ali do jeito que tem a redação, organiza os e-mails, e é muito mais profundo que isso, né? Então, eu acho que, primeira coisa, talvez vamos inverter essa ordem, é você me dizer o que pode acontecer com essas empresas que sejam empresas que estão, ou escritórios de advocacia, que estão fazendo desse jeito que eu falei, membromation. Dei uma olhada na lei, vi a redação, coloquei ali, agora que está vindo algumas multas e o pessoal achou assim, isso nunca vai acontecer. O que você acha? O que você fala para essas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto para esses profissionais autônomos é entender como que os contratos como que você está tratando as suas relações negociais através dos contratos. Eu acho que apontar as responsabilidades nos contratos é um ponto extremamente importante para quem é autônomo, porque ali a gente vai entender quem é o controlador dos dados, quem é o operador dos dados, com quem que a gente compartilha os dados, se compartilha os dados com parceiros, se compartilha os dados com fornecedores, se compartilha dados com prestadores de serviço. Então, ali a gente vai entender qual é o nível de segurança da informação que o nosso parceiro vai ter no tratamento dos dados pessoais. Eu acho que é um ponto extremamente importante, porque lá no artigo 44 da LGPD, traz as responsabilidades dos controladores dos dados, que é aquele que coleta e faz o processamento,
e dos operadores dos dados, que são aqueles que recebem as diretrizes de como que os dados devem ser tratados do controlador. O controlador determina as diretrizes e o operador se submete às diretrizes do controlador. Então, a gente trabalhando com esses contratos, apontando as responsabilidades de cada um, né? Quais as medidas técnicas e administrativas que os agentes de tratamento devem adotar, a proteção de dados e a segurança da informação, eu acho que é um primeiro ponto extremamente importante e imediato, né, vamos dizer assim, para que a gente possa atentar para essas responsabilidades. Porque a gente sabe que tem um compartilhamento muito grande de dados pessoais e esses contratos eles não visam cláusulas em relação à proteção de dados e segurança da informação. Eu acho que aí a gente já vai começar a nivelar com quem a gente vai contratar de hoje em diante. Eu acho que seria um primeiro ponto para poder ficar bem alinhado nesse sentido, tá, Jaque? Tá. E assim, além dessas questões todas, Evaldo, fica bem à vontade para... se tiver algum termo técnico que alguém não entender ou alguma pergunta, a gente pode colocar aqui que a gente vai passando para o Evaldo responder. Mas eu tenho visto agora, né, que a LGPD já começou aliás, a Autoridade Nacional da LGPD já começou, inclusive, a multar. Né? Então, tem muita gente que faz desse jeito que eu falei, e acho que isso é uma coisa que talvez o tempo vai explicar essa necessidade da gente se organizar de uma forma legítima, né? No sentido de realmente a gente fazer todas as adequações necessárias, mas tem aquelas coisas, aquelas orientações que são as orientações de ouro que você passou e eu tô aqui tentando arrancar de ti, né? Você tá vendo que eu tô perguntando, você tá fugindo. Mas você não vai fugir de falar pra gente hoje, porque eu acho que é bem importante a forma do trato do WhatsApp que você me falou, aquelas dicas básicas, gente, que eu vou até dar um spoiler já. A gente está fazendo, eu e o Evaldo, aqui um e-book, né, Evaldo? Eu nem gosto de chamar de e-book porque tem 555 mil e-books de LGPD. A gente está fazendo um roteiro daqueles... Oi, Valéria, tudo bom? Renata, Valéria Florentando, Magda, enfim. E aí, gente, a gente está falando aqui, estou tentando arrancar do Evaldo as dicas que ele me deu, que são dicas de ouro, para a gente já começar a fazer essas mudanças, assim, de coletar, armazenar dados na empresa, no escritório. E aí, disso acabou virando um roteiro que a gente, quando estiver pronto, a gente vai lançar, né? Não está ainda, nós estamos costurando isso, mas ele começou a me falar, a gente tem que fazer uma live de novo para poder você passar isso, porque eu tenho certeza que muito advogado, ainda que tenha lido a LGPD, ainda que tenha adequado o site, não faz. Então, exato. Assim, vamos começar ali com aqueles... Me dá 3 dessas orientações. Que você tinha me falado do WhatsApp, aquelas questões simples também da mesa, política de descarte, as políticas iniciais que na sua visão, toda empresa, todo escritório precisa se atentar. Vamos lá, então, vamos lá. É a política de mesa limpa, né? A gente sempre, quando a gente está na nossa mesa de trabalho... Vários papéis ficam espalhados pela nossa mesa com dados pessoais. Então, agora, com o advento da LGPD, essa mesa ela tem que ficar limpa. É a chamada política de mesa limpa. A gente não pode deixar... a gente não pode usar rascunho com dado pessoal, a gente não pode deixar post-it com login e senha pendurado no computador. A gente não pode deixar rascunho com dados pessoais numa máquina de xerox. Compartilhamento de senhas, a gente não pode mais compartilhar senha, compartilhar login e senha também, porque isso pode dar causa a vazamento de dados pessoais. Então tem uma série de dicas e orientações que a gente pode trazer para o cenário dos autônomos, né? Sempre verificar quanto ao compartilhamento de dados pessoais por e-mail, para ver se está mandando os dados para o e-mail correto, que tipo de dados que estão sendo enviados para esse e-mail, sempre alertando quem for receber esse e-mail com dados pessoais, que se houver algum tipo de envio de forma incorreta, que se delete o e-mail ou envie o e-mail de volta para
para o remetente. Então, são questões mínimas que a gente tem que adotar. Claro que existem muito mais orientações, né, que a gente pode adotar nesse cenário, que a gente iria entrar à noite aqui com certeza conversando sobre. Mas ter muito cuidado com o que for compartilhar no WhatsApp também, em relação a dados pessoais, sempre usando o WhatsApp. Claro que a maioria das empresas utilizam o WhatsApp e a gente sugere que não se utilize, mas algumas empresas adotam essa prática porque operacionalmente para eles é muito melhor que se utilize o WhatsApp, né? Porque dá mais dinâmica para os trabalhos, mas então muito cuidado também com o compartilhamento de dados pelo WhatsApp. Eu sugiro que não se faça esse tipo de compartilhamento por esse aplicativo de mensageria, que se utilize outros aplicativos no mercado que trazem mais segurança para o titular do dado, e o WhatsApp, no meu entendimento, ele não traz essa segurança necessária. Então, a gente tem que ter muito cuidado no compartilhamento de dados pessoais sensíveis também, que são aqueles que estão lá no artigo 5º, inciso 2 da LGPD, que tratam de dados pessoais sensíveis, né, relativos à saúde, orientação sexual, religiosa, política, dado biométrico, reconhecimento facial, enfim, ter um cuidado maior com esse tipo de dado pessoal sensível, porque se vazado ele pode gerar algum tipo de discriminação para aquela pessoa, para aquele dono daquele dado. Então são essas orientações mínimas que a gente pode trazer, controle de acesso também, a gente trazer o controle de acesso só para aqueles que realmente devem acessar aquela sala ou aquele ambiente onde tem um arquivo, né? Não dar acesso para outras pessoas que não dizem respeito àquela área, sob pena de vazar algum tipo de dado ou trazer alguma pessoa não autorizada para entrar na nossa sala. Trabalhar com duplo fator de autenticação, que é o chamado 2FA, para aumentar a segurança no acesso aos dados pessoais. Então, a criptografia também é importante, criptografar os dados pessoais para evitar ao máximo aí o vazamento de dados. Os backups também, backups diários, né, devem ser realizados backups diários para que a gente tenha continuidade nos negócios. Houve um vazamento aqui de dados, ou algum atacante acessou os sistemas da empresa de forma não autorizada e acabou criptografando os dados e sequestrou os dados, agora está pedindo um resgate. Né? Como é que eu vou trabalhar daqui para frente se os dados foram criptografados e eu não tenho mais acesso aos dados? Então, se eu tiver um backup diário e que esse backup não fique no mesmo local onde foi realizado um backup, ter um outro tipo de backup, né, que não fique no mesmo local onde foi realizado o backup primário, a gente consegue dar continuidade aos negócios. Então, são essas práticas do dia a dia. Política de segurança da informação, que é um documento que traz uma boa prática para dentro das empresas quanto ao tratamento dos dados pessoais e a segurança que nós temos que dar para as informações que circulam na nossa empresa. Consta lá do artigo 46 da LGPD também sobre esse sentido. O artigo 6º da LGPD, que também fala do princípio da segurança dos dados, né, que é para que a gente possa trazer a segurança necessária para o tratamento dos dados pessoais, e também falando um pouquinho da coleta dos dados pessoais, no que diz respeito ao princípio da necessidade, ou seja, coletar os dados estritamente necessários para atingimento das finalidades do tratamento. Então, quanto menos dados coletados, mais segurança e mais privacidade para a proteção dos dados. Então, a gente vai começando a falar e vai começando a trazer outros insights, são outras questões importantíssimas que a gente precisa ter em mente hoje em dia para que a gente possa mudar a cultura da privacidade dentro das empresas e também trabalhar junto com a segurança da informação desde o começo, que é o Privacy by Design, né? Que é trabalhar com essa concepção desde o começo. Então, é extremamente importante a gente trazer essa cultura para dentro das empresas para que a gente possa trazer um diferencial competitivo, aumentar a confiança do cliente
em relação à marca e também dar continuidade aos nossos negócios, né? Então é extremamente importante a gente começar a trabalhar internamente com essas questões para que a gente possa ter um reflexo positivo da porta para a rua. Nossa, você falando aí, eu não sei se vocês ouviram tudo, gente, mas assim, recomendo depois dar uma olhada nessa live e ir anotando, porque assim, foram várias coisas. Foi por isso que a gente teve essa ideia de criar esse roteiro, que vai ser gratuito, tá? Não tô falando que não vamos vender. A ideia é disponibilizar gratuitamente, porque assim, ó, é como eu tô falando no início, a importância da gente começar com essas práticas até pessoais, para a gente que trabalha autônomo, né? Então, essa é uma coisa que me trouxe muita reflexão e eu quero depois, a gente vai falar, o Evaldo é professor da Suprema, a gente vai provavelmente no final do ano que vem, lançar um curso específico nessa área, mas acima de tudo, a gente vai deixar ali, assim que disponibilizar o e-book para vocês baixarem, também com todas as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né, Evaldo? Não quer receber informação, não quer receber convite de curso, não tem problema, é só clicar que não quer. É importante deixar isso claro, porque hoje em dia tanta gente que né, lança coisa para pegar o e-mail, e não é essa ideia, de verdade. Para mim, tem sido uma revolução esse trabalho que a gente está fazendo. Ando aqui tentando organizar, porque o cliente manda os documentos por WhatsApp, eles esperam receber por WhatsApp, então é uma mudança de cultura, né? Que a gente tem que estar atento a isso, porque cada vez mais, com tantos aplicativos, com inteligência artificial, é até difícil a gente realmente garantir que não vai ser hackeado, que não vai, né, que não vai mandar um WhatsApp errado com uma petição ou com um documento com uma estratégia importante que não pode vazar. Então, eu acho que é bem importante. É claro que isso não é toda a implantação da LGPD, nem começou, né? Essas dicas são só práticas que a gente precisa fazer ali para se organizar profissionalmente, mas a LGPD vai muito além, né, Evaldo? E eu queria que de repente você falasse um pouquinho, porque eu acho que muita gente aqui também não sabe dos riscos caso a gente não se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados, que já é obrigatório, enfim, eu acho que é importante ressaltar isso. Claro, perfeito. A ANPD, ela lançou uma consulta pública para tomada, a Autoridade Nacional, para quem não conhece, né, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão do governo federal que agora virou autarquia, que fiscaliza as empresas quanto ao compliance à LGPD. Ela lançou uma consulta pública para a tomada de subsídios sobre o valor base para o cálculo das penas, a dosimetria das penas e das sanções ali administrativas que devem ser aplicadas para as empresas que não estão adequadas à LGPD ou tratam os dados de forma irregular ou aplica algum princípio errado a algum tratamento de dados pessoais ou fundamenta de forma errada um tratamento de dados pessoais, que seria as hipóteses de tratamento, as bases legais. Então, ela lançou essa consulta pública. Salvo engano, já teve uma audiência pública, vai ter, não me recordo muito bem, mas o passo é consulta pública, audiência pública e depois vai para a publicação da resolução em Diário Oficial sobre como que essas multas serão aplicadas e a partir de quando, né? Então, hoje em dia, existem muitas empresas ainda que não estão adequadas à LGPD, porque vão esperar, eu acho, mais um pouco, vai doer no bolso, na verdade, a questão é essa. Tem que doer no bolso dos empresários para que eles possam entender que deve ser aplicada a LGPD no tratamento dos seus dados pessoais no seu dia a dia. Então, a questão é justamente essa, né? O risco no tratamento dos dados pessoais é extremamente alto. A questão não é quando, mas a questão não é se, mas quando vai acontecer o vazamento de dados ou incidente de segurança da informação. Por isso que eu digo que os profissionais de segurança da informação e os profissionais da tecnologia da informação estão recebendo muitas demandas nesse sentido, porque algumas empresas já, obviamente, estão se adequando à LGPD por questões de negócio. Né? É uma questão econômica, na verdade. O tratamento de dados pessoais hoje é uma questão de sobrevivência. E os empresários não entenderam isso ainda. Né? A aplicação da LGPD ela serve para todas as empresas, né, pessoas físicas e jurídicas, que tratam de dados pessoais para fins econômicos. Então, a grande maioria
das empresas no Brasil tratam dados pessoais para fins econômicos. É claro que a gente, por um lado, entende que essas empresas, esses agentes de tratamento de pequeno porte, por serem pequenos, eles não têm uma estrutura, financeira para para contratar um encarregado de proteção de dados, para ter um DPO interno dentro da sua empresa. Mas, de acordo com essa realidade, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou uma resolução, salvo engano, a resolução número 2, que fala dos agentes de tratamento de pequeno porte, da relativização da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. Não quer dizer que eles não devam seguir a LGPD. Eles devem seguir, mas há uma facilitação na condução desses trabalhos quanto à adequação, né? Um dos pontos, encarregado de proteção de dados. Não é obrigatória a nomeação para os agentes de tratamento de pequeno porte, mas se for nomeado, é considerado, segundo a autoridade nacional, uma boa prática. A flexibilização quanto à resposta aos direitos dos titulares. A LGPD fala que, quando o titular for exercer o seu direito de acesso, o prazo máximo é de 15 dias, para que o controlador, que é a empresa, responda aos direitos dos titulares. Para os agentes de pequeno porte é o dobro, 30 dias. Então, há uma flexibilização quanto a isso. Quanto às sanções e multas administrativas que estão lá no artigo 55 da LGPD, vai desde 2% do faturamento bruto anual do ano anterior da empresa, publicização da infração, bloqueio ou suspensão dos dados pessoais, suspensão temporária do tratamento dos dados pessoais e outras sanções que a LGPD traz para aquelas empresas que não estão adequadas. Então isso, pessoal, a qualquer momento está batendo na nossa porta. Quem não estiver adequado, que corra, porque o enforcement da LGPD, como o próprio nome está dizendo, trazendo para o português, é obrigatório. A gente tem que se adequar à LGPD, independente do tamanho da empresa. Então, salvo engano, se não for agora em outubro, que essa resolução vai ser publicada no Diário Oficial, janeiro próximo está sendo publicado. E aí vai ser um corre-corre danado. O CDC, ele demorou para emplacar. O CDC é de 1990. Eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter uma repercussão muito maior para a sociedade como um todo e também para os titulares dos dados. Porque a gente fala em LGPD, mas a gente fala mais direcionado para as empresas. A empresa A tem que se adequar à LGPD. Mas a gente esquece que tem o ator principal nesse cenário, que é o titular do dado. E ele tem que saber quais os direitos que eles têm que exercer. E à medida que eles forem sabendo de que forma eles vão poder exercer os seus direitos, as empresas cada vez mais vão ter que se adequar. Porque imagina eu batendo na porta de uma loja querendo saber o que estão fazendo com meus dados pessoais e essa empresa não tem um programa de governança e privacidade, não tem um mapeamento, não sabe como que se dá o ciclo de vida dos dados dentro da empresa, não tem um DPO, não tem um encarregado nomeado para poder responder a esses direitos dos titulares. Como é que fica? O titular, o que ele tem que fazer? Se em 15 dias a empresa não der a resposta, o titular vai ter que buscar a autoridade nacional, e a autoridade nacional vai ter que se voltar para a empresa. Empresa, cadê o programa de governança que está sendo exigido lá no artigo 50 da LGPD? Vocês têm isso? Tem mapeado os processos? Tem mapeado os dados? Tem uma política de privacidade? Tem uma política de segurança da informação? Tem uma requisição aos direitos dos titulares dos dados? Tem uma política de gestão a incidentes de segurança da informação? Não, nós não temos. Então nós vamos ter que abrir um processo administrativo disciplinar contra a sua empresa porque você não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pessoal, isso vai acontecer a qualquer momento. Se já não aconteceu, comecem a esfregar as mãos aí, porque vai doer no bolso de vocês, com certeza.
Evaldo, e além disso, acho que tem um outro fator que é cada vez mais as empresas vão contratar fornecedores e terceirizados que estejam adequados, né? Então, o escritório de Exato. advocacia que não estiver adequado, ele vai perder oportunidades. A verdade é essa, né? Então, cada vez mais a gente precisa. Sim, E eu falo assim: o escritório, a câmara, tem aqui vários mediadores que entraram, Simone também entrou, Mediar Café, várias pessoas que estão entrando aqui da área de mediação. Olha, tem. Ó, cadê? Tô tentando ver todo mundo aqui, mas eu fico meio cegueta, gente. Elisa, enfim, desculpa se estou esquecendo, mas assim, vi acho que o Antônio entrou aqui, não sei, cadê? Que são pessoas que trabalham nessa área de, como eu te falei, autônomos com resolução consensual. E uhum, a gente não tem, né? Eu, quando eu fiquei sabendo um pouco mais sobre a LGPD, eu fiquei assustada, pensava assim, meu Deus, mas ninguém tá falando isso pra gente. Ninguém tá falando que um profissional autônomo, que uma empresa pequena, que uma câmara precisa totalmente se adequar dessa forma, né? Então, eu acho bem importante isso tudo, porque a gente perde oportunidades. Você falou até uma vez que hoje em dia já tem um diferencial para conseguir investidor, né, na empresa, estar adequado exato. à LGPD. Exatamente, né? Principalmente no cenário das startups, que a gente, obviamente, trabalha com desenvolvimento tecnológico, trabalha com inovação, e toda startup ela já começa no Vale da Morte, vamos dizer assim, né? Então ela vai precisar de investimento, ela vai precisar da tia né, que tem lá 10 mil reais para investir na startup para ajudar o sobrinho ou a mãe, enfim. E aí chega um investidor anjo para poder investir naquela empresa. E aí como é que faz? O investidor anjo ele não vai querer correr riscos, né? O risco dele não é o negócio em si, o risco dele é ele perder dinheiro. A questão é bem essa. E esse risco passa por um programa de governança e privacidade. Ele precisa, né? A startup precisa proteger os dados dos clientes. Quanto menor o risco, mais retorno financeiro quanto aquele investimento o investidor anjo vai ter. Então, é um pré-requisito hoje? Sim, com certeza, é um pré-requisito. Startups também que vão contratar com a administração pública, né? Vou fazer licitação, vou lá para o regime de concorrência numa licitação. A administração pública vai exigir daquele que está concorrendo lá um programa de governança e privacidade, vai fazer um due diligence. Temos isso? Não, não tem. Então o senhor está fora da concorrência, está fora do certame. Não temos como. E assim a gente vai. A LGPD, ela não veio, na verdade, a LGPD ela não veio para travar os negócios. Ela veio para melhorar. Ela veio para fazer com que o empresário olhe para dentro da sua empresa e comece a entender qual é a finalidade daquele dado que está lá dentro. Na verdade, ele está dentro de uma coxa de retalhos, ele está num balaio de gato, ele não sabe o que fazer. E se ele começar a entender qual a finalidade daquele dado dentro da empresa dele, ele pode dentro desse conhecimento que ele vai ter, ele pode trazer outras soluções tecnológicas, ele pode trazer melhorias para o cliente dele, ele pode melhorar a experiência do usuário em relação ao produto que ele pode oferecer. Então, tudo isso é uma questão mercadológica, econômica, e que pode gerar vantagens lucrativas para o empresário que estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. A Mediar Café está falando aqui no comentário, verdade. No futuro, os dados serão os mais importantes. Eu acho que já são, né? A LGPD é exatamente isso que o Evaldo está falando, pelo que eu entendi. A LGPD vem justamente para regular, porque a gente vive hoje uma falsa ideia de privacidade. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje que eu achei surreal. Aqui em casa, a gente teve um problema esse fim de semana no filtro de água. Eu não pesquisei nada no Instagram sobre filtro de água, eu não pesquisei nada no Google. Quem estava pesquisando aqui, que chegou a falar comigo, era uma outra pessoa que começou a falar: estou pesquisando para a gente comprar um filtro e tal. Eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma pesquisa no Google. Agora, pouco antes da nossa live, apareceu aqui uma propaganda de um filtro de água no Instagram.
Eu disse, como é que é possível? Eu não fiz nada, sequer pesquisei. Então, a gente não tem noção do quanto os dados nossos são captados, né? Eu gosto muito de estudar e até parei um pouco de fazer isso, porque não estou tendo tempo. Inteligência artificial e o quanto a nossa vida já está mapeada, né? Os nossos gostos, o que a gente pesquisa. A inteligência artificial, ela já tem capacidade de predizer coisas que a gente não faz ideia sobre nós mesmos. Então, eu vejo o LGPD, quero até saber o que você acha, justamente nesse cenário, né, em que vem para que a gente possa regular um pouco mais essas informações. Eu posso, em vez da empresa utilizar aquilo, vender os meus dados para alguém que faz propaganda e alguém vir me vender alguma coisa que eu nem pedi ainda, né? A LGPD vem para regular isso nesse sentido, não é isso, Evaldo? Exatamente, né? É o chamado a autodeterminação informativa, né? O próprio titular do dado ter controle sobre os seus próprios dados para que ele possa exercer esse direito de acesso perante a empresa, né? Então teve situações, acho que se não me engano nos Estados Unidos, eu não me lembro qual era a empresa, que a menina foi numa loja, acho que é a Target, se não me engano, tá? É uma grande empresa nos Estados Unidos, a Target. E, se não me engano, ela estava na seção de gestantes. Ou estava procurando um teste de gravidez, ou procurando uma fralda, ou lenço umedecido, algo nesse sentido, tá? Algo que envolvesse uma gestação. E o pai da menina recebeu uma informação de que, supostamente, a filha dele poderia estar grávida. Sem ela mesmo saber. A própria mãe, né, vamos dizer assim, sem ela mesmo saber que... Imagina, então a gente vive num cenário de Big Brother. Né? A gente vive num cenário de Big Brother que a gente não tem o controle sobre os nossos dados pessoais. E a LGPD, obviamente, bebendo da fonte do regulamento europeu, ela traz isso para dentro do Brasil, né? Esse controle, a gente ter ciência desse fluxo informacional de dados pessoais, a gente trazer um nível, né? Como que a gente vai lidar com esse nível de fluxo de informações no tratamento dos dados pessoais, sabendo por onde eles circulam, como é que é compartilhado isso, se tem o meu consentimento ou não para compartilhar os dados com outras empresas. As empresas também, por seu lado, elas têm que trabalhar com a transparência, né, no tratamento dos dados pessoais, trabalhar com accountability, né, com a responsabilidade e com a prestação de contas, né, respeitando a finalidade do tratamento que a gente tanto fala como princípio na LGPD, o princípio da necessidade, coletar os dados estritamente necessários para atingir a finalidade do tratamento, respeitando ali também o princípio da finalidade, para que a gente possa tratar os dados pessoais com propósitos legítimos, e o princípio da adequação, né, tratar de forma compatível com essa finalidade, com essa necessidade que a gente tanto fala na LGPD. Então, isso faz com que a gente, como titular de dados pessoais, porque todos nós aqui somos titulares de dados pessoais, a gente possa exercer essa autodeterminação informativa, a gente ter esse controle sobre os nossos dados. Então, a LGPD, ela vem com esse cenário, né, trazido da União Europeia, mas a gente também tem como disseminador dessa cultura da privacidade, trazer essas informações também para os titulares dos dados, para que eles possam cada vez mais exigir o tratamento regular e concreto, né, dos dados pessoais, e sem com que as empresas se adonem, vamos dizer assim, dos dados, porque tem muita empresa que acha que os dados são dela, mas os dados não são dela. Os dados são do titular dos dados. Futuramente, a gente vai ver a curto prazo, do lado do CDC, nos estabelecimentos comerciais, a gente vai ver uma cópia também da LGPD. Porque a gente precisa informar isso para os titulares dos dados. Não só aqueles de classe alta, né, mas também os de classe média e os de classe mais baixa.
É o que a Mediana Café está falando aqui, né? Aceitar tudo é um perigo. Então, primeiro, acho que passa por isso que você falou, é conscientizar, né, Evaldo? Porque às vezes a gente não sabe. E isso que você está falando aqui vale para qualquer profissional, na verdade, para qualquer pessoa. Você faz uma compra numa loja, você tem direito de saber de que forma aqueles dados, se eles estão armazenando, de que forma armazenam aqueles dados e não querer que armazene. Né? Então, isso é importante realmente falar. Isso vale para terapeutas também, viu, Sheila, que entrou aqui, Constância, que é mediadora. E aí, Evaldo, a gente está entrando nos últimos 15 minutos, eu vi aqui a Constância, a Ellen, vários mediadores queridos por aqui. Eu acho que é importante a gente usar esse tempinho final para falar, porque a gente sempre ressalta o quanto a LGPD tem fomentado a mediação. Porque a própria lei, né, permite que você... Aliás, a própria lei indica que uma forma de resolver o conflito seja por conciliação ou mediação. E aí, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente sempre precisa falar, eu bato muito nessa tecla com quem trabalha com consensual e mediação, que a gente precisa ser coerente. A mediação, aliás, a LGPD traz uma oportunidade de trabalho em conjunto com a LGPD muito legal. Uhum. Mas eu não posso estar falando, né, ou aproveitando essa oportunidade, ou falando de sigilo, de confidencialidade, que é o que a gente vende tanto, sem ter a coerência de eu mesmo fazer esses procedimentos todos que hoje a lei determina que sejam feitos. Então, é o mínimo. Né? A gente tem, quando você vai fazer uma mediação, você envia lá um termo de compromisso, onde você já coloca o sigilo, isso já tem que ser feito, beleza. O NDA também. Então assim, existem várias formas, mas e os dados que eu retenho? Como é que eu lido? Então isso é importante falar. E eu queria só falar aqui, deixar já em aberto nosso projeto, a nossa ideia, né? Que a gente tem cada vez mais focado em formas de ajudar empresários, ajudar profissionais, unindo a LGPD e a resolução de conflito, não só para resolver os conflitos que a LGPD vai cada vez mais originar, porque as pessoas não estão preparadas e de repente chega lá um cliente teu querendo saber as informações e aí eu não sei, não quero dar, como você diz, né? A empresa acha que os dados são dela, mas não são. Então, isso tudo pode gerar muito mais conflito e a gente está tentando cada vez mais trabalhar unindo a resolução de conflito com a LGPD para blindar, para dar mais segurança para a empresa, né? Para criar uma metodologia em que a empresa esteja segura. E aí, de novo, eu falo, empresa, lê-se escritórios, enfim, porque a gente também é uma empresa, né? A gente tem que se ver como empresário, empreendedor. E que a gente possa unir essas duas metodologias, esses dois conhecimentos, para poder prestar um serviço em que eu possa analisar, como ajudar eles a como resolver conflitos, ser um resolvedor de conflito dentro da empresa, criar uma metodologia de comunicação e resolução junto com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, de todas as políticas necessárias, né? Exato, exatamente. A LGPD ela não esqueceu da mediação e da resolução de conflitos, consta do artigo 52, parágrafo 7º, se não me engano, que as demandas de controladores e titulares dos dados pessoais, os conflitos, né, eles podem ser resolvidos através de uma mediação e resolução desses conflitos oriundos da LGPD, desse exercício dos direitos dos titulares. Para além do que consta na norma, artigo 52, parágrafo 7º, salvo engano, a resolução também número 2, que fala dos agentes de tratamento de pequeno porte, também fala da mediação da resolução de conflitos. Então, é importantíssimo que a LGPD, o profissional da privacidade e proteção de dados, esteja alinhado com a mediação e resolução de conflitos, tanto na questão contratual, né, nas empresas, os contratos com cláusulas de mediação e resolução de conflitos oriundos dessas demandas, treinamentos também, realizar treinamentos com o pessoal em relação a essa questão de mediação e resolução de conflitos, para que a gente não leve isso para o judiciário, que se resolva no âmbito do ambiente ali entre a empresa e o titular do dado. Vamos supor, o titular do dado ele foi exercer o seu direito de acesso e verificou que houve um tratamento irregular dos seus dados ali perante o controlador, que é a empresa. Então, no primeiro momento, a gente tem a cultura do litígio no Brasil, né? E ele quer judicializar a questão.
Então, se a gente tiver um núcleo específico que possa tratar desse conflito através de uma mediação, a gente pode resolver tudo nesse âmbito, não vai precisar levar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente não vai precisar levar isso para o Judiciário, então a gente pode resolver isso tudo nessa esfera mais interna. Eu acredito que esse produto que a gente tem, Jaque, ele é um produto que, obviamente, ele vai ter que ser disseminado, né, de qualquer maneira, porque é uma forma de a gente trabalhar com mais tranquilidade, vamos ter mais economia, menos custos com colegas advogados, né, com honorários. A gente pode tratar tudo isso nesse âmbito mais amigável, vamos dizer assim, e consensual. E, salvo engano, eu fiz uma pesquisa, me parece que o governo de Portugal tem uma plataforma nesse sentido, e o governo da Austrália também tem uma plataforma nesse sentido. Claro que Portugal, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o GDPR, e na Austrália também, que agora não me recordo o nome da lei, da proteção de dados da Austrália, ou Nova Zelândia, uma coisa assim, existe uma plataforma nesse sentido. É como se fosse um consumidor.gov, né? Então a gente vai lá, faz a reclamação, e aí de forma consensual tudo é resolvido sem ter que fazer essa judicialização. É uma questão muito Mas já focado na LGPD, essas plataformas? Sim, no tratamento de dados pessoais. No tratamento de dados pessoais. Só que no âmbito do regulamento europeu, em Portugal, e na Nova Zelândia ou Austrália, se não me engano, na lei local. É na proteção de dados. Não é voltado para o consumidor, como nós temos aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem que se valer dessas experiências no exterior para que a gente possa trazer isso para o Brasil, e eu acho que vai ser uma tendência muito grande, né? Quando os empresários começarem a atentar para essa possibilidade de não judicialização no tratamento dos dados pessoais, o nosso produto vai estar voando já, né? Com certeza. Eu acho que tem muito a crescer ainda nessa área, né, Evaldo? É uma mudança gradual, e como toda mudança, às vezes ela é lenta. Eu espero que a gente possa ver os resultados disso, nós ainda, e não a geração futura. Com certeza para eles vai ser muito mais fácil, mas eu acho que a gente tem, de qualquer forma, tem que pensar nesse sentido, né, de fazer uma prevenção, porque o que a gente está trazendo, na verdade, quando faz essa junção, é uma prevenção, acima de tudo. Né? É mudar essa cultura nossa do jeitinho brasileiro e agir antes de ter o problema, né? Ou então, quando se usa muito com casos repetitivos, aí se cria uma estrutura para resolução de forma que não se repita, enfim. Mas é um oceano azul, quase, né? Então, eu acho que é muito interessante. A gente é a segunda vez que a gente faz uma live aqui. Eu acho importante a gente trazer. Eu sei que o pessoal da mediação, até da advocacia mesmo, ainda não está muito familiarizado, a não ser os advogados de LGPD, mas quem não é da área não está muito familiarizado, como eu te falei, faz aquele estilo que eu te disse, né? Dá uma olhada, lê a lei, coloca no site, coloca no cabeçalho de e-mail e pronto, resolveu. Só que é muito mais do que isso. Então, acho que é importante a gente trazer esses assuntos aqui à tona, mostrar o quanto uma coisa está relacionada com a outra, o quanto a resolução de conflito pode se beneficiar dessas regras de proteção e privacidade, porque a gente vende essa ideia, não canso de repetir isso, e a gente precisa ter coerência. Se eu estou prometendo sigilo, confidencialidade, eu preciso ser coerente. E aí eu tenho que ser coerente justamente fazendo isso, né? Garantindo da forma que eu posso, com o que a legislação já ensina, a me adequar a essas regras de proteção e privacidade de dados. Exatamente. Pode falar, desculpa aí. A gente tem mais uns 7 minutinhos. Tranquilo, não, só complementando o que tu acabou de falar, é trazer essas evidências jurídico-regulatórias, né? Para que a gente possa provar, né, seguindo o princípio da responsabilização e prestação de contas que traz a LGPD, provar que nós estamos num caminho certo quanto à adequação. Claro que o escopo da adequação ele vai mudando conforme o tamanho da empresa. Então, se a gente pegar advogados autônomos, né, autônomos no sentido amplo da palavra, e fazer uma comparação com
médias e grandes empresas, o escopo vai mudando. Claro que todos têm que estar adequados à LGPD. Então, a exigência, a adequação, ela vem de todos os lados, porque a LGPD ela é transversal, ela circula por todos os ramos da sociedade, todos os ramos de negócio, vamos dizer assim. E aí a gente se submete, na verdade, a vários órgãos reguladores aí, que protegem os direitos do consumidor. A gente tem a própria NPD, a gente tem os PROCONs, o Ministério Público, a própria OAB também, ela pode exigir dos advogados a adequação à LGPD. Então, a NPD ela assinou vários termos de cooperação técnica para que esses outros órgãos, essas outras entidades, possam ajudar a ANPD a fiscalizar e orientar as empresas quanto ao compliance LGPD. Ela assinou termos de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, com o próprio PROCON. Então, tem o Senacom também, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que também recebe muitas demandas em relação ao tratamento dos dados pessoais segundo a LGPD. Então, os órgãos regulados também, eles devem, altamente regulados, eles devem seguir também as políticas de segurança cibernética. Então, é um arcabouço enorme aí de possibilidades, né, que as empresas estão submetidas. A LGPD ela vem, na verdade, para unir esse quebra-cabeça, né, porque a legislação ela era totalmente pulverizada em relação ao tratamento de dados pessoais. Não existia uma única legislação que tratasse dessa forma como está sendo tratado os dados pessoais hoje no Brasil. Então, era muito baseado no que dizia a Constituição, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, que é o LAI, o Código Civil, mas não tinha uma norma que unisse esse quebra-cabeças hoje, né? Então, hoje vem a LGPD com essa obrigação e as empresas, obviamente, têm que estar adequadas. É um trabalho de formiguinha? Com certeza. É um trabalho de formiga. Mas, aos poucos, a gente tem que incutir isso na cabeça dos empresários, dos autônomos, para que todos olhem para dentro do seu cenário, né, de tratamento de dados pessoais e entenda o que aquele dado está fazendo dentro daquele guarda-roupa. Se eu vou deixar aquele dado lá sem finalidade específica. Porque se ele não tem finalidade, por que eu vou ficar com o dado armazenado no meu banco de dados? Eu preciso ter uma finalidade para ele, até para eu poder aproveitá-lo melhor e poder endereçar uma solução melhor para aquele dado, para que eu possa beneficiar o dono daquele dado. Então, a LGPD ela traz essa visão, né? Porque a lei ela é totalmente principiológica. E se a gente atentar para esses princípios, a gente vai começar a vislumbrar outros cenários dentro da legislação. E isso é extremamente importante para que o empresário possa se manter no mercado. Porque à medida que os due diligence começarem a ser realizados para saber se eu posso ou não trabalhar com a empresa XPTO, esses due diligence começarem a voltar de forma negativa, tipo, você tem uma política de privacidade, você tem uma política de segurança da informação, você tem um DPO, tem um encarregado de proteção de dados? Não, eu não tenho. Ah, então eu não posso fechar negócio contigo. Uhum. Porque eu vou compartilhar dados pessoais contigo, mas tu não tem um mínimo de segurança. Entende? Ah, você tem um termo de confidencialidade com os seus colaboradores para que eles não compartilhem dados pessoais com outros colaboradores ou com outras pessoas que não fazem parte da empresa? Não, eu não tenho um NDA. Então, como é que você trabalha na segurança da informação dos dados pessoais se você não tem um termo de confidencialidade que visa a proteção dos dados, que visa trazer um ecossistema de garantia dos direitos dos titulares, que possa tutelar os direitos dos titulares? A empresa fica totalmente vulnerável. Ela fica totalmente à mercê de qualquer atacante que possa entrar nos nossos sistemas ou do próprio colaborador interno que for compartilhar, que for armazenar dados
nos seus dispositivos móveis, ou no celular, ou no pendrive. Daqui a pouco ele está compartilhando com um concorrente e está se utilizando de uma concorrência desleal para ganhar dinheiro em cima da empresa onde ele trabalha. Então, tudo isso vai, com o tempo, trazendo mais insights, mais vulnerabilidades, mais gaps e exposições que a gente precisa atentar e olhar para dentro do nosso guarda-roupa e entender se aquela roupa que está guardada lá, eu vou dar uma finalidade para ela. Que caso contrário, não faz sentido ter um dado guardado sem uma finalidade específica. Perfeito, Evaldo. Tem muita coisa para se falar nessa área, mas assim, a gente está terminando. Muita gente entrou aqui agora. Eu recomendo quem entrou agora. O Evaldo deu muita dica lá no início da live sobre o que a gente pode fazer nesse exato momento. Assistiu, terminou, o que eu posso começar a organizar na minha forma de trabalho, de forma que eu evite, né, aumentar os riscos dessas informações vazarem, ou não ter essas informações bem armazenadas. Então, assista lá na frente. E aí, também já deixo aqui no final um convite, que em breve a gente vai disponibilizar um roteiro, onde tem lá os passos iniciais. A gente condensou algumas dessas coisas que o Evaldo está falando aqui. E aí, quando tiver, continuem por aqui, seguindo a gente, que a gente vai anunciar, né, Evaldo, mais pra frente. Talvez até semana que vem, eu acho que já esteja com isso ok. E aí, quem quiser, que tiver interesse, pode baixar. E quem tiver interesse também em entender um pouquinho mais, pode mandar direct pra gente, né? Que a gente está à disposição para isso. Acho que é importante deixar, tanto eu quanto o Evaldo, a gente tem trabalhado juntos, mas assim, tem alguma dúvida de LGPD, o Evaldo é a pessoa certa para tirar. Né? Eu passo para ele, quando abro uma caixinha, às vezes ele da Suprema e vem algumas coisas, eu acabo, né, não passo, não respondo e passo para ele algumas coisas. Eu acho que é importante aproveitar esse momento em que a gente ainda tem um certo tempo para fazer os ajustes, né, Evaldo, antes da coisa virar realmente um enforcement, como você fala, e a gente começar a ser multado, ter problema, perder cliente. Então, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Vai ficar salva. Então, assim, se quiser recomendar também para alguém assistir, para pegar essas dicas depois, façam isso, por favor. Evaldo, vou passar a bola para você dar um tchau aí para gente. Obrigado, pessoal, a todos. A LGPD é uma lei que não veio para travar os negócios, mas sim para abrir uma janela de oportunidades para os empresários. Então, quem estiver adequado já está na frente dos demais. Os demais estão comendo poeira. Então, eu sugiro que vocês assistam a live. Temos orientações mínimas para que a gente possa olhar para dentro dos nossos sistemas e entender como que se dá o ciclo de vida dos dados dentro da nossa empresa. E, a partir desse conhecimento, a gente possa direcionar essas finalidades desses dados pessoais para melhorias dentro da empresa e principalmente trazer benefícios para o titular dos dados. É uma questão de sobrevivência, é uma questão negocial, é uma questão de reputação da empresa, é uma questão de aumento da imagem da empresa em detrimento de outros concorrentes e também uma questão de vantagem competitiva. É extremamente importante a gente trabalhar com dados pessoais, porque imagine você passar 2 ou 3 dias sem trabalhar com dados pessoais. Ou foi bloqueado, ou teve uma suspensão, ou teve uma notificação judicial, porque você tratou os dados de forma irregular. O quanto que você vai deixar de ganhar, o chamado lucro cessante, por não tratar os dados pessoais de forma correta. Então, fica aqui um sinal de alerta, né, para que outras lives possam surgir, e que a partir dessa live de hoje, vocês comecem a repensar como que vocês tratam os dados pessoais e como que eu vou trazer mais clientes para dentro da minha empresa, trabalhando com programas de governança e privacidade e proteção de dados pessoais. Meu muito obrigado a todos aí e eu estou à disposição junto com a Jaque. Tchau, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui. Um abraço para todo mundo. Quem entrou agora, assista que vai ficar gravado já já.